Bom, meu nome é André Vasco, eu tenho 40 anos, sou de São Paulo, sou um comunicador, um artista comunicador inquieto, criativo. Cara, pergunta difícil essa, porque enquanto as crianças, todo mundo da minha classe, todo mundo que circundava o meu mundo, tinha vontade de ser piloto de avião, jogador de futebol, pagodeiro, tudo bom? Pagodeiro, pagodeiro, astronauta. Cara, eu não tinha, e eu entrava numa crise existencial já pequeno, porque eu falava, caramba, todo mundo sabe o que quer ser, e eu não sei. Só que eu tinha uma ânsia muito grande de ter sucesso, não sucesso de fama pela fama, eu nunca quis ser famoso, mas eu queria, tipo, por causa da minha família, sempre teve uma instabilidade financeira, eu acho que eu sempre me preocupei muito em ter uma estabilidade financeira. Então, eu não mirava numa profissão, e sim um sucesso profissional, uma felicidade, mas sempre foi difícil, cara. Me frustrei muito. Obrigado por essa palavra, por me retomar a passado. Cara, eu acho que esse processo nunca foi traçado. Eu acho que eu nunca cheguei nessa estabilidade. Mas isso, hoje em dia, eu interpreto esse meu jeito multifacetado, de me meter em várias coisas, de sempre estar criando projeto, sempre estar me jogando, que as pessoas me chamam de inconsequente, né? Minha mulher fala que eu sou inconsequente. Eu me jogo nas coisas. Eu acho que isso, hoje em dia, eu enxergo como algo positivo e algo que faz quando eu vou para um projeto, eu refresco para o outro e vai dando criatividade para tocar. É meio como se fosse no circo, aqueles caras que ficam equilibrando pratos. Equilibrando pratos, você pode ver pelo lado negativo, pejorativo, que pode ser, sei lá, uma pessoa que qualquer coisa quebra os pratos, mas não, eu vejo como uma coisa positiva, do equilíbrio, entendeu? E eu, desde pequeno, que nem eu tinha necessidade dessa estabilidade financeira, dessa estabilidade emocional, afetiva, eu fui estudando, cara. Fui sendo curioso. Estudando não porque eu nunca fui um cara muito CDF. Eu sempre pesquei as coisas rápido. Não sempre tive, hoje, né, todo mundo tem TDAH, mas eu sempre tive ansiedade, essas coisas de não conseguir prestar atenção muito numa coisa, eu presto atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Tô falando aqui com você, eu tô olhando aqui, tipo, a galera saindo do Teatro Municipal, eu tô vendo o carro passando, a polícia. Então eu sempre percebi muitas coisas. Só que quando a gente é pequeno, ainda mais numa geração que foi a que ensinou a gente de que quem muito faz, nada faz certo, sabe? Você tem que prestar atenção em uma coisa só e não em várias. A gente viveu com essas máximas que meio que tentou nos bloquear. E hoje, eu rasguei essa bolha e falei, cara, é isso mesmo, é assim que tem que ser. Então, o que me traz hoje aqui, eu acho que essa sede, essa fome de criatividade, de usar a criatividade, de buscar referências, sacou? Eu acho que tudo isso é um somatório. Eu tenho vontade a todo momento de estar aprendendo. Um minerador da comunicação. Porra, é verdade, cara. Porque eu dei uma entrevista um dia desse que me tocou muito. Inclusive eu estava revendo ela hoje. Que se fala muito de os nãos que você fala na vida. Cara, parece que eu sou branco, hétero, parece que eu vim de berço de ouro, mas, cara, eu vim da periferia de Guarulhos, não tinha uma perspectiva, e então tudo sempre foi muito difícil. Meus pais me trocavam de colégio para conseguir pagar o aluguel do apartamento de um conjunto habitacional, sacou? Então, eu sempre fui um minerador. Eu tive que dizer muitos sims, onde eu deveria dizer nãos, de acordo com os outros. Só que eu sempre pensei, cara, desse sim, que é onde todo mundo diria não, eu vou cavar uma oportunidade. Então sim, eu acho que eu gostei dessa definição. Eu sou um minerador da comunicação, minerador criativo, que eu tento enxergar o lado bom de tudo. Eu sempre tento achar uma brecha, uma oportunidade em tudo. Cara, eu acho que minha vida é um grande divisor de águas, por isso mesmo que eu falei pra gente vir aqui, a gente tá na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo, que é um marco, tipo, eu sempre gostei muito de arte, de história, e aqui foi a Semana da Arte Moderna de 22, totalmente disruptiva, um lugar que era aberto para elite, e uma galera, tipo, fazendo peças extremamente modernas, expondo quadros que nunca a elite entenderia. Esse lugar é um marco, e o marco da minha carreira é no outro quarteirão,
na Biblioteca Mário de Andrade, que inclusive é a maior biblioteca da América Latina, o maior acervo de livros, e foi lá que eu me apresentei com 14 anos de idade, na orquestra jovem, que eu fiz parte. Que aí foi a primeira vez que eu senti a sensação de subir num palco. Porque pensa, um menino vindo da periferia de Guarulhos, sem muita perspectiva, que entrou num projeto social que usava a música como meio de inclusão, e aí um belo dia eu estou tocando no Teatro Municipal de São Paulo, ou num palco lá, isso é incrível. Lá foi a minha primeira experiência artística, um menino gordinho, que sofria bullying, que não se sentia incluído e nem pertencendo a nenhuma bolha, a nenhum grupo, a nenhum cluster, como dizem os publicitários. Eu me vi no palco, as pessoas parando o que elas estavam fazendo para prestar atenção em algo que eu estava fazendo. Então o cara que era pintado como inútil, na verdade estava fazendo algo útil que entretia as pessoas. E entreter virou um grande entreter com a cultura, com curiosidade, com bom humor. Ah, cara, não foi uma coisa rápida. Hoje em dia, quando a gente é muito louco, né? No presente, a gente tende sempre a sumarizar, sintetizar o passado. É muito louco. E a gente acaba, com o tempo, se a gente não vai contando e passando adiante essas histórias, a gente meio esquece os perrengues e a luta e a jornada. Sim, a gente tem que lembrar das coisas boas, não ficar lembrando só das coisas ruins, mas as coisas ruins são importantes. Eu vi uma entrevista um dia desse com um Karnal, que ele falou o seguinte, que as pessoas falam muito de ver o lado cheio do copo, que é importantíssimo você ver o lado cheio do copo. Mas ele falou assim, será que a gente também não tem que olhar bastante o lado vazio do copo? Porque o lado cheio a gente já sabe as coisas positivas. Então a gente tem que olhar a coisa negativa para aí você tornar ela positiva, sacou? Esses pontos que me levaram, cara. A TV veio bem depois. A TV veio... Eu descobri na orquestra, na música, na arte, no palco, tocando Bach, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, Hakuna Matata, Queen, Beatles, Rolling Stones, você viu? Então aí já começa a mostrar esse meu olhar 360, sacou? Que eu quero ver tudo, eu quero entender tudo, essa minha sede de conexão, que hoje eu entendo como conexão. Então, depois disso, eu fui fazer comunicação na faculdade. De comunicação, eu fui entender o mercado. Eu não caí da televisão. Eu fui para empresa multinacional. Aí eu entendi que aquilo não era o que eu queria, que era muito careta. Entra uma hora e sai hora, sempre uma rotina específica. Não usava tanto da criatividade. Fui para uma agência. Da agência eu fui para outra agência. De criação eu fui para uma produtora. Então eu buscava, eu tenho uma sede de buscar. Então eu nunca fico parado, entendeu? Eu acho que é de mim, da minha infância, tem sempre de estar em movimento. Então eu vi quem pensava, quem criava, aí eu fui para uma produtora, que quem executava. Da produtora eu falei, quem veicula? Aí é uma TV. E aí insisti mandando um currículo. Aí eu cheguei na MTV, entrei como estagiário. Estagiário virei produtor, lá eu aprendi a escrever, dirigir, atuar. E aí depois de milhares de testes, milhares, não foi fácil assim. Participei de um reality dentro da MTV para virar apresentador, fiquei entre 5, de mais de 500, entre 5, perdi. Aí continuei produtor, e aí depois eu consegui entrar como VJ, mas não foi aí que a carreira nossa aí andou. Não, cara. Depois daí eu tive um outro rasteira, como que fui entrar na Band, da Band para o SBT, do SBT de novo para a Band, da Band para o Discovery Home and Health, Discovery Home and Health para a Cultura, da Cultura para a Band de novo, da Band de novo para a Rede TV, da Rede TV agora, entendendo que minha vida é esse movimento e que hoje eu trabalho com entretenimento, unindo entretenimento com marcas. Quem é que domina? Quem é que fomenta o entretenimento, a arte no mundo? É a publicidade. E eu vim na publicidade. E eu uni tudo isso. Então eu faço hoje projetos com marcas e entretenimento para emissoras. Tanto é que é muito gratificante hoje. Eu estou com um projeto rodando na Band, um projeto vai começar a rodar no SBT e outro na Cultura. Olha que louco. Quando eu pensei que eu estaria em 3 emissoras ao mesmo tempo, praticamente, é muito louco você pensar isso. Então hoje eu tento entender, então eu tento segurar minha ansiedade, minha crise existencial, e a gente vai se entendendo nessa jornada. A gente não vive no passado e a gente também não pensa no futuro, a gente vive o presente, mas entendendo a jornada. Sacou? Meu,
É muito louco isso, porque eu jovem, muitos amigos, ai, quando eu tiver um filho, ai, quando eu casar, nunca me vi casado, nunca me vi com um filho. Então eu fui degustando tudo isso. Primeiro eu conheci minha mulher, que eu identifiquei um, uma conexão, um caminho para construir uma família. Comecei a entender isso de família. Quando ela chegou falando que estava grávida, que ela foi uma das maiores felicidades da minha vida. Talvez os momentos mais importantes da minha vida tenham sido esses. Ver minha filha nascendo, ver ela chorando, quando eu peguei no colo, quando ela olhou, quando riu, quando eu dei o primeiro passo, quando meu filho nasceu. Meu filho nasceu dia 6 de junho de 2020. Sacou? Era o ápice da pandemia. E o mundo, tipo, o mundo ruindo, a gente numa cena apocalíptica e a vida nascendo, sacou? Então eu tô sempre aprendendo com eles. E a gente fala assim, né, pô, a gente ensina, a gente coloca muita responsabilidade quando sabe que vai ser pai, ou quando a gente idealiza uma família, construir uma família como pai, a gente fala assim, caramba, meu, como que eu vou colocar uma pessoa no mundo? Imagina você ter que ensinar princípios, bons modos, educação, amor ao próximo. Só que aí, cara, quando você tem um bichinho desse, você vê que na verdade é o contrário. Você não está ensinando para ele, você está aprendendo, sacou? Eles estão ensinando para você. Tipo, é muito louco, cara. Todo dia eu aprendo. Eu, hoje, com 40 anos, eu tô te falando várias coisas aqui de autoconhecimento, de uma busca eterna que eu tenho, com coisas alternativas ou coisas tradicionais, psicólogo, psiquiatra, a acupuntura, a meditação guiada, a banheira de imersão no gelo, a corrida, a mil coisas. Mas o principal, o grande, é olhar no olho deles e falar, pô, tô cansado, mas eu vou descontar neles. Eles não têm culpa nenhuma disso. Pô, mas eu tô dando uma referência para eles de algo que eu não quero que eles sejam. Então você tenta sempre melhorar o que você é para imprimir neles o que você quer que eles sejam no futuro. Embora vocês não tenham controle, a gente não tenha controle nenhum do que eles vão ser no futuro, sacou? Mas eu pelo menos estou acendendo a lanterna na sala escura. Agora, para que caminho que eles vão seguir, velho? Não... Ser pai é aprender a todo momento. É aprender e se permitir olhar para o outro. Porque o ter filho é um processo constante de doação. Eu vivo para mim hoje, mas eu vivo principalmente para eles. A atitude que eu tenho, a maneira que eu trato os outros, a maneira como eu imprimo algo para fazer, a maneira como eu ando, a maneira como eu faço qualquer coisa. É pensando neles, velho. Como um exemplo, sacou? Como algo que eu falo sempre, eu e minha mulher, a frase que a gente mais fala em casa: não faça com os outros o que você não quer que façam para você. Gratidão foi uma palavra da moda há 3 anos, que ficou piegas, mas que todo mundo tem que ter. A gente tem que agradecer a todo momento, cara. Que quando a gente vê alguma coisa quando a gente fala de religião, de crença, de fé, de acreditar, a gente sempre pede, né? Ah, eu quero ter uma boa noite, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter fartura, eu quero ter prosperidade, eu quero ter isso e aquilo. E a gente esquece de agradecer, cara. E aí quando a gente não tem, aí a gente sente falta. Então é melhor a gente agradecer do que pedir, sacou? Hoje eu agradeço mais do que eu peço. Sim, cara, eu acho que eu tenho muita gratidão e muita fé. Eu sou muito crente, assim, tenho muita crença no ser humano. Tanto é que, dia desse eu estava falando a minha paixão pela televisão. Minha paixão não é só pela televisão, é pelo rádio, pela televisão, por essa entrevista, é por olhar para uma pessoa no olho e estabelecer uma conexão. Você, você se faz presente, tá ligado? É o que se fala muito no mindfulness. É você estar aterrado. Você para de pensar no futuro ou no passado e você vive aquele momento. Você escuta aquela palavra. Você está percebendo a pessoa, sacou?